Você sabe o que é inteligência espiritual? Imagina como podemos desenvolvê-la e qual a repercussão dela ao longo das nossas vidas? No nosso encontro virtual do dia 31 de outubro, às 17 horas, refletiremos sobre essas e outras questões, buscando fortalecer a nossa missão enquanto mulheres e mães. Será uma oportunidade de reavaliarmos escolhas, valores, padrões comportamentais e atitudes. Será um momento de nos conscientizarmos sobre o potencial das nossas virtudes e das nossas forças para driblar os desafios da vida e favorecer o desenvolvimento bem-sucedido dos nossos filhos e filhas. Aguardamos você! Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Que bom que você está aqui conosco. Boa tarde, Obrigada. Dani. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Dani, você me orienta já a acessar o Instagram agora? Ou é melhor depois? Você quer falar alguma coisa? Na verdade, a gente gostaria de só fazer uma pequena e breve oração, né? Para que essa tarde seja com muito louvor, com muito carinho, e que nós possamos entender um pouquinho mais através das suas sábias palavras, né? Como psicóloga, mas que você também é um instrumento especial de Deus para trazer para a gente esse momento de reflexão. Então, que nós possamos, quem está comigo agora na mídia, né, seja pelas redes sociais, que a gente possa colocar impondo as mãos sobre ti, né, que o Senhor Jesus, neste momento, possa cobri-lo através do Espírito Santo, na sua unção, Senhor, trazendo as palavras da Deus Ivânia para nós, tudo aquilo que precisamos aprender para termos mais intimidade contigo, Senhor Jesus, e que através da sua sabedoria, ela possa tocar a cada uma de nós, a cada um de nossos filhos, familiares, convidados que aqui estão hoje, com muito carinho para ouvi-la, e que ela realmente possa se transbordar deste Espírito Santo e ter a paz e a serenidade para abordar um tema que ela sempre quis e estudou para isso. Então, que se sinta à vontade agora, Deus Ivana, em nome do Senhor, né, nessa tarde, para as nossas mães, com muito carinho também da Diocese. E a todas que estão aqui também, eu agradeço já, desde já, pela disponibilidade de tirar um momento conosco e vamos partilhar com você. Fique à vontade, a casa é sua e seja sempre bem-vinda, quando quiser. Muito obrigada, Dani. Obrigada pelas orações, sempre são muito bem-vindas, né? Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente a Tânia, a Cíntia e a você, né, que organizam tão bem o grupo Mães que Oram. Então, assim, já pude ministrar essa palestra para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e fico muito feliz com a possibilidade de também estar compartilhando com vocês desse momento, tá bom? Eu vou acessar então, o Instagram aqui, para as pessoas, eu vou só repetir, vou ter que falar boa tarde também para as pessoas que estão no Instagram, porque... sim, por favor. É a minha primeira vez, assim, com Instagram e computador. Mas vamos lá, vamos enfrentar os desafios. Então, boa tarde a você que está nos ouvindo agora no Instagram. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, que será sobre um tema de suma importância, como a inteligência espiritual e o papel missionário de mãe. Então, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, quem está no Facebook vai ter a oportunidade de ver alguns slides. No Instagram não será possível, mas o conteúdo, obviamente, é o mesmo, né? Vamos estar aí apresentando ao mesmo tempo. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela, tá? Com você. Até mais, Deus Ivânia. Muito obrigada, Dani, por sua atenção. Boa tarde. Você só me fala depois se está tudo certinho aqui. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vamos começar a nossa reflexão de hoje. Então, a nossa ideia, eu não sei por que, gente, havia inserido inteligência espiritual, o papel da mãe missionária. Esse é um tema que é muito importante para todos nós, especialmente nesse momento em que nós vivemos, um momento de pandemia,
onde muitos de nós, né, têm enfrentado crises não apenas existenciais, mas também familiares, laborais, né, crises de diversas ordens. E mais do que nunca, eu acredito que esse contexto exigiu de nós uma inteligência espiritual, que se sobrepõe à inteligência emocional, à inteligência em termos de QI. Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês versa um pouco do que eu tenho estudado, né, já há algum tempo, venho falando na condição de psicóloga e também de uma pessoa que, quando entrou na psicologia, né, e no mundo da ciência, porque eu gosto muito também da ciência e de valorizar os achados científicos, eu sempre tive um pouco de receio. Às vezes eu ficava pensando, poxa, será que quanto mais eu estudar, porque tem aquela crença popular que diz assim, quanto mais você estuda, mais você vai se distanciando, né? Existe essa crença popular. Você vai se distanciando das coisas espirituais, dos valores espirituais. E isso não aconteceu, né? Na verdade, pelo contrário. Eu continuo estudando cada vez mais, buscando nos princípios filosóficos, éticos, científicos, as respostas para as minhas questões, mas também tenho fortalecido a cada dia, através dessas questões, o meu lado espiritual. Então, durante alguns anos, né, havia-se essa ideia de que ciência e espiritualidade não combinavam, e por isso que hoje nós temos tantas crenças errôneas sobre isso. Mas o que tem acontecido? Nos últimos anos, vários cientistas têm destacado o poder da espiritualidade no nosso bem-estar, nas nossas escolhas de vida, o poder da espiritualidade nas nossas decisões. Então, a questão da ciência e da espiritualidade é algo que vem sendo discutido no meio acadêmico. É importante também a gente falar nesse momento que, de fato, há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Portanto, o que eu vou falar hoje não necessariamente está, digamos assim, relacionado apenas aos princípios cristãos, né? Então, quando a gente pensa em espiritualidade, não necessariamente a gente está falando da religião católica, da religião evangélica, ou do budismo, ou do ubandismo, não. Então, a gente está falando aqui de espiritualidade. Obviamente que, como o nosso grupo é um grupo de mães que oram e que coadunam com os princípios cristãos, eu vou estar aqui trazendo muito dos aspectos cristãos, partindo dessa interlocução com a espiritualidade. E aí a nossa pergunta inicial seria: como desenvolver a habilidade de agir com compaixão e sabedoria, mantendo a paz interior e também a paz exterior, independentemente das circunstâncias que nós vivenciamos ao longo da vida, isso é, da infância à velhice. Então, partindo dessa pergunta, vários pesquisadores começaram a refletir sobre a importância de desenvolvermos essa tão falada inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, ela de alguma maneira está calcada num contexto mais amplo e está relacionada à teoria das inteligências múltiplas, à teoria da inteligência emocional, né? E de alguma maneira elas se complementam. Então, vamos começar com a teoria das inteligências múltiplas, né? Com Howard Gardner. Ele é professor da Universidade de Harvard e ele é um psicólogo que trabalha muito com essa questão de teoria das inteligências múltiplas. Ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E ele destacou a questão de que todos nós temos vários tipos de inteligência, só que algumas delas se destacam mais. E ele destacou, por exemplo, a inteligência lógico-matemática, que são aquelas pessoas que têm um dom para lidar mais com os números, com o raciocínio, a inteligência linguística, que está mais ligada às pessoas que têm uma facilidade em dominar as palavras, na escrita, na oratória, aquele tipo de inteligência corporal sinestésica, que é a inteligência mais voltada para a dança, para o movimento do corpo, a inteligência espacial, a inteligência de imagens, né?
que é importante também, que muitas pessoas acabam desenvolvendo mais do que outras. A inteligência musical, né, que está muito ligada à inteligência do som. A inteligência interpessoal, ou a inteligência de pessoas. A inteligência naturalista, que está ligada à inteligência da natureza, do nosso compromisso com a natureza. E a inteligência interpessoal, ou a autointeligência, né? E aí, a partir da inteligência múltipla, vários teóricos também, pesquisadores, começaram a ter um olhar mais centrado na inteligência emocional. Nesse contexto, quem mais se destacou foi um jornalista e psicólogo, Daniel Goleman. Ele desenvolveu vários artigos e também livros sobre essa temática. Ele ressaltou que há pelo menos 5 domínios da nossa inteligência emocional que a gente precisa incentivar nas pessoas, especialmente na nossa missão como mãe, na nossa missão como educadora, na nossa missão como ser humano, somente com relação às crianças, que é de desenvolver a capacidade delas de estarem abertas ao autoconhecimento, ao controle emocional, às habilidades de relacionamento, ao reconhecimento das emoções nos outros e à automotivação. Esses princípios, de alguma maneira, vêm norteando várias escolas que hoje, preocupadas com o alto índice de suicídio dos seus alunos, preocupado com o alto índice de depressão, com o alto índice de ansiedade, têm destacado, nas próprias escolas, eles têm destacado as atividades, né, laborais, atividades em casa, atividades em grupo, atividades com a família, para que cada criança, ou cada adolescente, ou até mesmo um jovem adulto, possa vir a ter um espaço para pensar essas questões e desenvolvê-las da melhor maneira possível. Porque a pergunta que não quer calar é: quanto custa o analfabetismo emocional? Custa muito. Muitas pessoas, muitas vezes, deixam de viver valores na vida, ou viver circunstâncias, situações na vida, por falta de emoções bem trabalhadas, porque elas não conseguem, de maneira alguma, muitas vezes expressar o que elas sentem, ou entender o que o outro sente. E aí esse analfabetismo emocional, muitas vezes, faz com que elas ajam com impulsividade, violem direitos humanos, violem os próprios valores. Então, é muito importante que nós estejamos atentas e atentos, enquanto pais e mães, para essas questões, porque elas são fundamentais no nosso dia a dia, tá? E aí, vamos então dar um destaque à nossa inteligência espiritual. Esse termo, inteligência espiritual, vem sendo também investigado por vários pesquisadores, mas ele se popularizou por uma psicóloga e um psiquiatra, né, a Dana Zohar e o Ian Marshall, né? A Dana, ela se formou no MIT e também desenvolveu estudos, né, na Universidade de Oxford. Atualmente, pelo menos ela continua como professora da Universidade de Oxford, até então, onde eu dei uma olhada no currículo dela. E ela desenvolveu essa ideia de inteligência espiritual, que seria a inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido na vida e de valores. A inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e a nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de significado. Então, hoje a gente observa um grande número de pessoas que perderam sentido para viver, ou que não têm propósitos, não sabem desenvolver propósitos de vida, não têm um sentido para acordar de manhã e dizer por que eu preciso realmente acordar, por que eu preciso me levantar, qual é a minha missão no mundo. Então, a inteligência espiritual, ela tem o potencial de desenvolver essas questões com a intenção de que a gente possa elevar, né, o nosso maior patrimônio, né, que é a nossa vida, né, e a partir dela também fazer mudanças, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, incluindo mudanças também ambientais no nosso planeta.
Então, eles destacam, né, tanto a Dana Zohar como o Yamaha, alguns princípios que são fundamentais para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. O primeiro princípio é a autoconsciência, que é justamente essa questão, o que te move, né? Qual é o sentido da tua vida? O que te motiva, né? O segundo princípio seria qual é a sua visão, quais são os seus valores, como você pensa a vida, né? Quais os seus princípios? Um quarto princípio seria o uso da positividade diante das adversidades. Eu sei que é muito difícil nos momentos de crise, especialmente de crise existencial, de crise espiritual, de crise laboral, de crise conjugal, de crise familiar, né? De crise no relacionamento entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre amigos, entre grupos. É muito difícil, muitas vezes, a gente agir com positividade. Mas eu já falei em outros lives, quem me acompanha, né, da importância de nós desenvolvermos o nosso capital psicológico, que seria pautado na nossa esperança, na nossa resiliência, naquele olhar para trás e dizer assim, poxa, realmente eu já fiz tanta coisa, já superei tanta coisa, os meus antepassados já superaram tanta coisa, por que não tentar mais uma vez? Tenta outra vez, né? A questão da próprio senso de autoeficácia, né? De você realmente acreditar nas suas capacidades, nas suas potencialidades, nas suas virtudes, né? E de, portanto, procurar, de alguma maneira, também ajuda médica quando você, por exemplo, tem sintomas depressivos, ou ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, de um terapeuta, de um enfermeiro, de alguém da área da saúde que possa te atender naquele momento. Que em alguns casos a gente sabe que uma intervenção medicamentosa de fato acaba ajudando também a pessoa a ter uma visão, né, de alguma maneira, ou seja, eu estou falando, por exemplo, da questão da depressão, né, porque as pessoas depressivas, elas tendem a ver o mundo de uma maneira muito negativa, a ruminar muito o passado, a estar muito presa ao passado. E a terapia ajuda, a espiritualidade, sem dúvida alguma, que é o que a gente está discutindo agora, vai ajudar bastante, mas às vezes uma intervenção medicamentosa, sim, é preciso que haja, né? Vai depender de cada caso, de cada situação. Mas é muito importante que a gente busque esse sentido para viver, na perspectiva da inteligência espiritual. Também uma das questões fundamentais nesse cenário é a questão da perspectiva da sistêmica da vida. Nós somos todos interdependentes. Um problema que acontece comigo pode acontecer com você e que, de alguma maneira, o meu sofrimento vai afetar o seu sofrimento, vai afetar a sua vida, vai afetar a sua maneira de olhar ao mundo. Nós somos, o todo, ele é muito mais do que a soma das partes. E nós somos, esse movimento, ele é circular. Somos interdependentes, estamos interagindo o tempo todo com o meio ambiente, né? É muito importante também que, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, a gente abra a possibilidade de desenvolver a compaixão e também a autocompaixão, porque muitas vezes nós temos, por exemplo, pesquisas científicas que já falam da fadiga por compaixão. O que seria essa fadiga por compaixão? Você usa tanto da compaixão pelo outro que acaba se fadigando e acaba, de alguma maneira, isso é muito comum, por exemplo, agora, nas questões, por exemplo, alguns profissionais, né, que estão ali na linha de frente do Covid, eles agem com tanta compaixão que acabam ficando fadigados. E, às vezes, a gente consegue, de alguma maneira, olhar para si e pensar também na nossa autocompaixão, para que isso não venha a acontecer. Né? Então, tem que haver esse equilíbrio entre compaixão e autocompaixão. Isso, às vezes, acontece também nos casais, né? Onde um sofre muito mais do que o outro, porque quer que ele saia do vício do álcool, do vício da droga, ou que ela saia do vício compulsivo pelas compras, né? Então, a gente percebe muito nessa dinâmica conjugal também, às vezes, esse uso de compaixão em excesso, né? Pode, talvez, inclusive, causar, em alguns casos, uma codependência. Obviamente que isso não acontece em todos os casos, mas você fica
querendo tanto ajudar o outro, querendo tanto buscar cobrir esse vazio que é do outro e não é teu, que faz muitas vezes você agir, né, com uma falta de autocompaixão também, né? E aí, nesse contexto, é muito importante que a gente busque entender as diferenças que existem entre todos nós. Nós somos todos muito diferentes. E é muito importante que nós estejamos abertos para essa diversidade de informações. Porque muitas vezes, se a gente julga muito o outro, se a gente julga muito o olhar do outro, a gente acaba, muitas vezes, deixando de fortalecer a espiritualidade daquela pessoa, né? Ou de abrir horizontes, abrir caminhos para que ela venha a evoluir como pessoa, como profissional, como cidadão. É muito importante também que no nosso caminho de inteligência espiritual, a gente busque perguntar o porquê das coisas. É tanto que a Dana Zohar, nesse livro, né, da inteligência espiritual, ela fala justamente que as crianças, elas têm um grau de inteligência espiritual muitas vezes elevado, mas que com a convivência com os seres humanos, do que ela convive, muitas vezes essa inteligência ela vai sendo diminuída no sentido de que ela não é bem aproveitada. Ela muitas vezes é moldada, né, pelos adultos que muitas vezes querem impor, né, suas capacidades, moldar aquelas crianças e não dar a oportunidade delas também se desenvolverem como seres humanos, né, nessas perguntas do porquê. É muito importante também que nesse processo de inteligência espiritual haja uma capacidade de reformular e de estar sempre buscando, né, se reinventar, se a gente pensar bem, essa palavra que a gente tem usado tanto agora na pandemia. Uma outra questão também é a questão da espontaneidade, do senso de vocação e da humildade. Hoje cedo eu estava ouvindo o Evangelho, né, e a passagem do Evangelho falava justamente de um momento em que Jesus vai a uma festa e ele observa a maneira em que as pessoas chegam na festa e quais os lugares que elas querem ocupar. E ele nos deixa uma lição, né? Ele fala assim, poxa, você vai para uma festa, se tem os primeiros lugares, e se você não foi, se você não foi convidado para estar lá nos primeiros lugares, fique mais atrás. Porque é melhor você ser promovido para ficar em primeiro lugar do que você você ocupar aquele lugar e ser constrangido por alguém, pelo dono da festa, e diz assim, por favor, sente-se lá atrás, porque esse lugar já tem dono. E ele, quando ele traz isso para a gente, ele fala justamente dessa questão da humildade. E nós, nesse mundo que nós vivemos, um mundo altamente competitivo, onde nós somos desde cedo treinados a ocupar ou a lutar pelo primeiro lugar em tudo que a gente faz, né? Você tem que ser primeiro lugar nisso, você tem que ser primeiro lugar aquilo, a gente treina as nossas crianças para isso. É importante que a gente possa treinar mais do que nunca a humildade delas, porque nem sempre a gente sabe que a gente consegue o pódio. E nem sempre o pódio é o lugar que de fato a gente merece estar naquele momento. Porque tudo vai depender dos nossos esforços, porque tudo vai depender do contexto que a gente vive, porque tudo vai depender das nossas demandas. Então, é muito importante que a gente possa também exercitar a humildade, né? E a flexibilidade nas nossas crianças e também nas nossas vidas. Um outro psicólogo que também estudou sobre esse tema e desenvolveu algumas pesquisas foi o Robert Emmons, que é da Universidade da Califórnia. Ele fala que é muito importante a gente fazer uso da informação espiritual para facilitar a vida cotidiana, resolver problemas e alcançar a realização dos nossos propósitos. E ele destaca 5 habilidades como sendo componentes essenciais para a nossa inteligência espiritual. A nossa capacidade de transcender, ou seja, aí já vai da nossa comunhão, né, com o divino, com o sagrado, a nossa capacidade de entrar em elevados estados espirituais da consciência, isso a gente consegue muito através das nossas orações, das nossas meditações, a nossa capacidade de investir em atividades diárias, eventos e relacionamentos com o sentido do sagrado, por isso é tão importante
a gente buscar pessoas que também têm valores como o nosso, que também buscam essa experiência com o sagrado, né, que compartilhe, né, dos nossos valores, com a ideia de sacralizar a experiência cotidiana e de compartilhar, né, essas vivências. A nossa capacidade de utilizar recursos espirituais para resolver problemas da vida, a capacidade de se envolver em um comportamento virtuoso, porque é muito importante, gente, a gente desenvolver os nossos valores para a convivência, as nossas virtudes. Durante muitos anos, a psicologia, ela destacou os aspectos negativos ou focalizou as doenças, né, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos um alto índice de depressão, alto índice de transtornos mentais. Então, os psicólogos realmente tiveram a missão de desenvolver projetos e desenvolver estudos focalizando essas doenças, mas a partir do final da década de 80, né, onde foi desenvolvida algumas pesquisas da área da psicologia positiva, né, especialmente por pesquisadores, né, como, por exemplo, Martin Seligman, quem é da psicologia que está me ouvindo agora deve conhecê-lo, Abraham Maslow, que de alguma maneira teve aí, lançou as raízes, né, da psicologia positiva, que destaca justamente os aspectos positivos, as virtudes humanas. Nós temos os nossos defeitos, mas obviamente nós temos as nossas virtudes. E é muito importante que nesse processo a gente possa entender quais são as nossas forças, quais são os nossos valores, quais são as nossas capacidades de enfrentar as adversidades, né? As nossas estratégias de coping, que são essas estratégias de enfrentamento, né, diante dos problemas. E o Robert Emmons, né, ele inclusive trabalha muito com a questão da gratidão, né? Ele é editor do Jornal de Psicologia Positiva, ele tem um trabalho muito bonito na área da gratidão. E ele acredita que a gratidão, o treino da gratidão, de expressar a gratidão, é uma forma da gente também fortalecer a nossa espiritualidade. A partir do momento em que nós já somos gratos pelo ar que respiramos, gratos porque nós vemos, e se não vemos, porque ouvimos, e se não ouvimos, porque sentimos, e se não sentimos, porque estamos vivos. Gratos simplesmente por acordar, gratos por termos essa tarde, agora esse final de tarde. Grata sou eu por estar tendo a oportunidade agora de ter algumas mulheres, de ter alguns homens que estão me ouvindo e compartilhando comigo desse momento, desse fim de tarde, no contexto da pandemia. Então, a gratidão, ela também faz parte desse contexto da importância de desenvolvermos a nossa espiritualidade. E aí eu trouxe, né, duas frases de duas grandes mulheres, né, espiritualistas, né, e também cristãs, que também nos ensinaram muito sobre esses valores espirituais, porque eu trouxe na primeira parte da minha fala, né, alguns teóricos, cientistas, né, que trabalharam com isso. Agora vamos entrar um pouco na parte dos nossos valores cristãos. Por exemplo, Irmã Dulce, né, que diz o seguinte, disse, né, que nos falou, que nos ensinou: sempre que puder, fale de amor, e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Então, ela está falando justamente dessa potencialidade de agregarmos valores de positividade na nossa vida. Estou tentando agora fazer uma interlocução entre a teoria, né, que eu falei para vocês, alguns aspectos da teoria, com as questões das falas de pessoas santas, né, de pessoas que foram realmente exemplos de uma elevada inteligência espiritual. Irmã Dulce também disse o seguinte: o corpo é um templo sagrado, a mente o altar, então devemos cuidá-los com maior zelo. Corpo e mente são reflexos da nossa alma. A forma como nos apresentamos ao mundo é um cartão de visitas para o nosso encontro com Deus. Então, quando ela traz, né, esse grande valor de cuidado, de autocuidado, podemos fazer, por exemplo, uma reflexão sobre essa questão também da autocompaixão e da nossa oportunidade de olhar para si e olhar com carinho. Porque as pesquisas científicas, aí hoje de manhã eu fui revisar algumas pesquisas científicas, é que a gente não vai ter tempo suficiente para trazer tudo, tá, gente?
eu estou priorizando agora mais as questões dos valores cristãos, tá? Relacionado à inteligência espiritual. Mas eu li alguns artigos científicos e que eu achei super interessante a associação entre inteligência espiritual e autoestima. Quem tem uma inteligência espiritual elevada tem uma autoestima equilibrada. Ou seja, nem é aquela pessoa que se vangloria tanto, né? Porque também a autoestima, ela tem que ser a gente tem que, de alguma maneira, ter uma autoestima no sentido de nos valorizar, né? Ou seja, não é uma questão de... Não vamos confundir autoestima com narcisismo, né? Que já é uma outra questão. Aquele narcisismo que vem do que Narciso acha feio, que não é espelho. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de autoestima, dessa nossa capacidade de nos valorizar, desse amor que nós temos por si mesmo e que Irmã Dulce, de alguma maneira, nos traz nessa fala, e que tem a ver com a inteligência espiritual, e que tem a ver com essa nossa capacidade também de fazer escolhas, porque quando nós temos uma autoestima equilibrada, nós também fazemos boas escolhas. Nós cuidamos do templo do Divino Espírito Santo, nós cuidamos do nosso corpo, né? Nós somos esse cartão de visitas que Irmã Dulce nos fala. Uma outra frase que ela nos deixa aqui é: procuremos viver em união, em espírito de caridade, perdoando uns aos outros as nossas pequenas faltas e defeitos. É necessário saber desculpar para viver em paz e união. Gente, essa questão do perdão é também algo que está muito ligado à inteligência espiritual. Porque a partir do momento em que a gente tem essa inteligência espiritual desenvolvida, nós também temos a capacidade, a humildade de reconhecer a falha do outro e de olhar com compaixão e de perdoar. Perdoar, como dizia Dalai Lama, não é para os fracos, é para os fortes. Então, é algo muito difícil, perdão genuíno. Só que, ao mesmo tempo, vale a pena a gente refletir que tem pessoas que a gente perdoa, mas que não necessariamente a gente quer elas do lado o tempo todo da gente. Vocês concordam comigo? Que tem pessoas da sua convivência em que você já perdoou, mas isso não quer dizer que você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Você pode muito bem perdoar, mas ter a escolha de não querer mais viver ao lado dela, ou de não querer mais trabalhar junto com ela, ou de... porque aí já entra a questão da autoestima, porque muitas vezes você perdoa uma vez, perdoa outra vez, e a pessoa não consegue se elevar espiritualmente. E aí a sua autoestima muitas vezes vai ficando cada vez mais abalada. Então é muito importante que a gente também tenha esse olhar do contexto sistêmico. Irmã Dulce também nos fala: procuremos viver em união, em espírito de caridade, perdoando uns aos outros as nossas pequenas faltas e defeitos. É necessário saber desculpar para viver em paz e união. Ah, tá, eu acabei de falar isso, gente. Destacando, né, essa questão do perdão e da desculpa. Outra questão que outra santa, né, que eu achei muito importante trazer aqui para vocês, uma mulher que também nos fala muito, né, dessa inteligência espiritual, é Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Veja qual a relação dessa fala de Madre Teresa de Calcutá com a teoria, né? Ou seja, essa questão de você ser responsável por também favorecer o seu contexto, por também favorecer as pessoas que estão ao seu lado, por ter uma liderança participativa, uma liderança onde as pessoas que estão ao seu lado também possam se beneficiar do seu conhecimento, possam também compartilhar da sua alegria, né? E eu acho isso muito importante, principalmente no contexto das mulheres. Tem um termo que eu gosto muito de usar, que é a sororidade, que é justamente esse fortalecimento de mulheres. Durante muitos anos, nós fomos vistas como competitivas. Nós fomos incentivadas a competir umas com as outras, a ser melhor do que as outras. Mas cada vez mais a inteligência espiritual nos diz que não deve ser assim. Que nós possamos, sim, ser interdependente, que a gente possa, sim, formar uma corrente de união e que a gente possa, sim, formar uma corrente de solidariedade.
E que a partir do momento em que a gente tem essa visão de sororidade, de irmandade, a gente consegue, de alguma maneira, também fazer transformações pontuais no nosso contexto e no mundo de uma maneira geral. E Madre Teresa de Calcutá também nos ensinou, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Claro, porque quem vive ao nosso lado convive com os nossos defeitos, convive com as nossas falhas, convive com as nossas limitações. E a gente sabe que limitação e defeito é algo que nem sempre é compreendido, porque nós temos uma necessidade muito grande de alimentar as nossas expectativas nesse mundo que só nos ensina, de alguma maneira, a consumir, a comprar, ou mesmo durante a pandemia, a olhar para si. Por isso que é tão difícil, né? Então, a gente, de alguma maneira, precisa estar aberto a essas mudanças dentro da nossa própria vida. Nesse sentido, Madre Teresa nos ensinou que temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. E é interessante, né? Porque a inteligência espiritual, como eu falei logo no início, diz da nossa responsabilidade com o social e da importância de nós cultivarmos as nossas relações sociais e de cuidarmos das nossas relações sociais, né? Eu, na USP, ministro uma disciplina chamada Psicogerontologia nas Relações Sociais e Familiares, e sempre tem um dia da aula em que eu trago muito um resultado, compartilho o resultado de um estudo que foi feito em Harvard por um grupo de pesquisadores, né, um estudo longitudinal, que foi feito com adolescentes que hoje são nonagenários ou octogenários, né, que são então, seus 80, 90 anos, em que esses homens, né, idosos, que hoje estão idosos, o que trouxe de mais lição para a vida deles, assim, em termos de felicidade, em termos de boa vida, em termos de bem-estar, é a qualidade dos relacionamentos. Então, de nada adianta você buscar desenvolver a sua individualidade, a sua espiritualidade, se você também não busca desenvolver isso no coletivo. Se você também não busca desenvolver e se preocupar com a qualidade do seu relacionamento, com seu cônjuge, com seus amigos, com seus familiares, com os seus vizinhos, é muito importante, né? A gente vê mais do que nunca a importância dos vizinhos, né? Da gente realmente manter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, porque às vezes você está ali só, e aí você passa mal, é na porta do vizinho que você vai abrir. Se você não busca ter esse bom relacionamento com essas pessoas, se você não busca ao menos dar um bom dia e desenvolver valores para a convivência com essas pessoas, você não consegue, de alguma maneira, atingir esse desenvolvimento pleno da inteligência espiritual, que é tão importante e que os pesquisadores têm discutido tanto, né? E aí a importância da amizade. Madre Teresa também nos falou, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, porque o julgamento, de alguma maneira, fala muito da gente também, fala muito dos nossos preconceitos, fala muito das nossas dificuldades, das nossas sombras, como diria Jung, né, na psicologia junguiana, ou seja, das nossas falhas. E muitas vezes a gente projeta isso no outro, e é difícil, né? Amar o outro quando a gente também não se ama, quando o nosso amor próprio está defasado, ou quando o nosso amor próprio está diminuído, debilitado, né? Quando a nossa autoestima não está totalmente fortalecida. E ela também nos ensinou, enquanto estiver vivo, sinta-se vivo, né? Ou seja, viva o presente, viva com gratidão as bênçãos que você recebe, né? Eu trouxe também alguns princípios cristãos, né? Fazendo uma associação com a inteligência espiritual. Por exemplo, em Filipenses, nós constatamos o seguinte versículo, né? Nós temos o seguinte versículo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso nos fala da nossa capacidade de enxergar nas crises que eu falei no início da nossa conversa, que está tão desenvolvido, que é tão exigido, digamos assim, para que a gente possa desenvolver essa inteligência espiritual,
é buscar nas crises as possibilidades, as oportunidades, de não nos deixarmos abater em momentos difíceis, mas de fazer das dificuldades e das lutas fontes de crescimento e de aprendizagem, fontes de crescimento espiritual, né? Um outro versículo importante, vós sois a luz do mundo. Isso fala de quê? Que somos luz, mas que para sermos luz também temos nossas sombras. E que a gente pode, de alguma maneira, transformar muito da nossa sombra em luz e brilhar, né? Com as nossas qualidades de integridade, de lealdade, de fidelidade, de honestidade, de ética, de afetividade, e de demonstrar isso também para os nossos filhos. Porque, na verdade, os nossos filhos, eles se espelham muito na gente. Muitas vezes nós agimos com muita dissonância cognitiva, que é um termo da psicologia social que a gente usa, foi uma teoria de Lon Festinger, em que ele diz muitas vezes assim, que a gente fala uma coisa, vou tentar aqui, fala uma coisa e fala outra, vou tentar, mas nunca tenta. Diz uma coisa, mas não faz, na sua vida pessoal, por exemplo. Então, é muito importante que a gente venha a ter uma coerência ética. Se você exige algo do seu filho ou da sua filha, que você também possa exigir isso de você. Se você diz, vai estudar, vá ler, e o que você está fazendo? Você consegue, por exemplo, pegar um livro para ler? Você busca se autoconhecer? Você busca conhecer os seus valores? Né? Não tem como. A gente precisa, de alguma maneira, refletir também sobre as nossas atitudes. Uma outra passagem bíblica que eu destaco aqui para vocês. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o muito bem. Ou seja, a gente tem que estar sempre buscando a nossa excelência. É difícil, é muito difícil. Somos mães, muitas vezes profissionais, donas de casas, filhas, amigas, esposas, vizinhas, quer dizer, temos uma multiplicidade de papéis. Muitas vezes somos uma mãe polvo, né? Polvo no sentido de ter vários braços. E muitas vezes a gente de fato se sobrecarrega em busca dessa excelência. Então a gente precisa ter cuidado. Essa excelência, ela tem que ser buscada, mas ela tem que ser buscada de alguma maneira com generosidade consigo mesmo, né? Porque às vezes a gente quer ser a melhor mãe do mundo, a melhor profissional do mundo, a melhor professora do mundo, a melhor amiga do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor em tudo, mas a gente não consegue. Essa história de Mulher Maravilha, eu já falei que é muito do ideal, né? A gente faz o que a gente pode, dentro das nossas limitações. O importante é não parar. O importante é sempre buscar, né? De alguma maneira, esse autoconhecimento e esse fortalecimento. Outra passagem bíblica que eu também acho interessante, nesse nosso diálogo, que tem a ver com a inteligência espiritual, diz o seguinte: vós, empregados, servi aos vossos senhores na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para ajudar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração. Então, é muito importante que a gente busque os nossos caminhos, ou o nosso caminho, que é uma das coisas que os pesquisadores falam nesse livro, né, que a gente tem que buscar os nossos caminhos, é que a gente busca esse caminho de coração, é que a gente busca esse caminho com toda a alma, com toda a força. Porque até novela sem paixão não tem graça. Vocês concordam comigo? Você vai assistir uma novela, se não tem um caso de amor, uma paixão, nossa, parece que não tem graça. A gente precisa ter esse caso de amor com a vida. A gente precisa buscar ter esse caso, se apaixonar pela vida. É difícil, muitas vezes, para algumas pessoas que estão passando por uma crise de sentido, que não vem motivo para viver, que não vem motivo para acordar. Para essas pessoas, eu preciso dizer, busque ajuda. Ajuda, mais uma vez, de um profissional. Não tenha vergonha, não tenha medo. Né? É muito importante que nesse processo do desenvolvimento da inteligência espiritual, eu ressalto que possamos desenvolver a nossa humildade e a nossa compaixão consigo, com os outros. E aqui eu também trago para vocês um outro versículo que eu achei importante, Provérbios: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí isso, de alguma maneira, nos fala dessa melhoria contínua que existe
exige uma avaliação permanente de tudo que nós fazemos. E, por fim, eu queria deixar aqui 2 versículos, provérbios, né, do livro de Provérbios, que eu acho muito, me toca muito. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. E que, na verdade, hoje nós somos muito bombardeados por informações, né? A gente basta dar um clique na internet, a gente tem aí um leque de informações, mas muitas vezes a gente não sabe usar bem essas informações. E o fato de você ter as informações não necessariamente quer dizer que você é sábio. Eu conheço muitas pessoas no mundo científico que têm muito conhecimento, mas, infelizmente, não desenvolveram a sabedoria adequada para viver. Continuam desenvolvendo comportamentos que revelam uma baixa inteligência emocional, uma baixa inteligência espiritual, baixo nível, né, de inteligência espiritual. Então, é muito importante que a gente tenha a ideia de que conhecimento não é a mesma coisa de sabedoria. E nem toda pessoa idosa é sábia. E nem toda criança idosa, e nem toda criança vai se tornar uma idosa sábia, né? Ou seja, isso vai depender muito do caminho que você trilhar, do caminho que você vai favorecer ao seu filho ou à sua filha, né? Essa sabedoria, ela é conquistada pelo desenvolvimento dessas inteligências, que não é apenas uma inteligência em termos de QI, se tem um QI alto, se tem um QI baixo, mas dessa inteligência emocional, dessa inteligência espiritual, dessa capacidade de desenvolver a empatia pelo sofrimento do outro, a empatia, a generosidade e tantos outros valores, que muitas vezes que na verdade deve ser começado dentro da nossa própria casa, por si mesmo, tá? Por nós. E uma outra questão, um outro provérbio que tem a ver com uma questão que eu acho que é nossa, enquanto mães, que é essa questão da disciplina. É muito difícil para a gente, principalmente nós que somos mulheres profissionais, compartilhar essa disciplina, né? E mostrar esses limites para os nossos filhos. Por que é tão difícil, muitas vezes, né? E aí, em Provérbios, a gente fala: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Isso quer dizer da nossa responsabilidade afetiva, né? Em dar o melhor para os nossos filhos, mas também com limites, né? Essa importância de ditarmos algumas regras, de compartilharmos, né? Os nossos valores, mas buscando, sim, demonstrar aí limites para as nossas crianças. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu planejei falar em 40 minutos, né? E eu queria dar um espaço para que vocês possam fazer perguntas. Eu não pude, como eu falei para vocês, eu não vou, estava conversando com a Dani, né? Se eu fosse falar para um grupo de cientistas, eu teria dado mais ênfase às pesquisas científicas, Verdade. lá da universidade. Se eu for falar para o grupo das mães que eu tenho que trazer um pouquinho, mas eu tenho que dar mais ênfase à questão da prática cristã. Então, eu tentei, nesse pouco tempo, trazer um pouquinho de cada coisa, né? Obviamente, aí, esse tema não foi, não se acaba por aqui, ele foi apenas iniciado, né? Tem muitas, verdade. com muitas, não tem como a gente exaurir um tema tão importante como esse, né? Em pouco tempo. Foi apenas Isso aí. uma sementinha. Deusivânia, aproveitando aqui, eu vou fazer uma pergunta apenas aqui, que eu coletei no meio de algumas do comentário aqui do Facebook e do Instagram. De repente, se algumas de vocês ou alguns dos ouvintes aí quiserem colocar no comentário agora, de repente ainda dá mais umas 2 perguntas, né? Aqui no Instagram, a gente teve a Bianca falando da parte quando você coloca a mãe ser Mulher Maravilha, né? Nós sempre nos cobramos internamente isso. Aí ela colocou a palavra competitiva versus colaborativa, né? A gente confunde muito essa missão
quando a gente é uma mãe cristã. O que você pode falar um pouquinho mais dessa desmistificação na inteligência espiritual? Porque eu acho que o que você falou tudo é importante. Mas na minha assimilação essa tarde, me veio a perceber que é nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai lidando e vai trabalhando isso com a gente e com o próximo, né? Sim, sim. Na verdade, a Mulher Maravilha, ela é um símbolo, né, para nós de fortaleza, de capacidade de luta, né? De alguma maneira, já existem até pesquisas, por exemplo, que falam que quando a gente vai, isso é fato, isso é uma pesquisa de fato que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, quando a gente vai, por exemplo, enfrentar um problema, você vai e fica com aquela posição da Mulher Maravilha, que coloca as mãos assim e a cabeça assim. Lembra daquela posição que ela fica com as pernas abertas e com o braço assim? Essa posição já foi dito que realmente quando você vai, por exemplo, enfrentar um problema com alguém, enfrentar uma dificuldade, se você vai, por exemplo, e põe imagina, sinaliza isso e conversa com a pessoa, depois de ter passado por de ter feito esse movimento, você vai ter uma capacidade melhor de enfrentar os problemas. Mas isso não quer dizer que a gente consegue ser Mulher Maravilha o tempo todo, né? Ou seja, nós temos as nossas limitações, nós temos algo que é muito precioso, que é o tempo, e eu acho que o nosso grande desafio, eu falo isso na condição de mulher, mãe e profissional, né? Eu, por exemplo, tenho que, assim como vocês, muitas de vocês, a gente muitas vezes sabe do nosso. Eu entro muitas vezes em conflito dessa coisa de querer ser a Mulher Maravilha no meu trabalho, porque eu tenho os meus alunos, os meus orientandos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que muitas vezes me faz isso, faz aquilo, eu na condição de mãe acadêmica, quero atendê-los, mas eu olho para o lado e vejo duas pequerruchas, que são ainda crianças, querendo a minha atenção também. Mãe, 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 quer dizer, eu acho que saber equilibrar esse tempo e como a pessoa que nos fala da competitividade e colaboração, eu acho que a cooperação, né, a sororidade, que é o que eu falo, ela é muito mais importante nessa hora. E essa cooperação não é só do outro, mas é da gente consigo mesmo, é de fazer essa gestão do tempo, é de cooperar, de ser solidária consigo, começar comigo. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba entrando num processo aí, desenvolvendo doenças, ansiedade. Olha, o Brasil hoje, no mundo, é o país que tem o maior índice de ansiedade. E se a gente for ver o que há de mulheres ansiosas usando ansiolítico, por quê? Porque a cobrança é muito grande. Nós somos cobradas desde cedo a sermos as melhores, a competirmos umas com as outras. E eu acho que no caminho da inteligência espiritual, a gente precisa pensar, eu não preciso competir. Aliás, a gente até tem que competir algumas vezes, quando a gente fazer um concurso, a gente de fato tem que competir, né? Porque a gente quer passar no concurso. Mas chega um momento em que eu não posso viver o tempo todo a minha vida competindo. Eu não posso, o tempo inteiro, querer ocupar o primeiro lugar da fila. Olha o evangelho de hoje, onde Jesus diz, ele nos ensina. Você tem que chegar numa festa, você não vai ocupar a primeira fila. Você pode ficar lá atrás. Se você tiver a pessoa, a dona da festa, reconhecer o seu mérito e querer te dar honra, ela vai te chamar para ocupar o pódio, ela vai te chamar. Quer dizer, então, por que a gente tem que estar sempre resgatando os outros também? Porque eu acho que nós mulheres temos uma tendência muito forte, eu também tenho estudado muito isso, a codependência. Nós somos muito fortemente, isso é um tema que eu acho que merecia um dia a gente falar só sobre codependência. A gente é muito, às vezes, por lealdade aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos bisavós, a gente quer salvar as pessoas, quer salvar um amigo, quer salvar do vício do álcool, salvar do vício da droga, salvar. Se a gente até, obviamente, a gente tem a missão de ajudar. Cabe a nós a missão de mostrar àquela pessoa que o caminho não é aquele. Só que chega um ponto que, se a gente não tiver cuidado, a gente adoece. Adoece porque a gente veio com a sua... você tem que salvar o outro, você tem que salvar, você tem que ser a Mulher Maravilha. Poxa, não é assim. Se a pessoa não encontrar também sentido para o nosso apelo, ela não vai mudar.
e você acaba se esgotando, entende? Então, essa coisa de que a Mulher Maravilha, ela quer salvar todo mundo, né? É verdade. Então, eu acho. E a gente esquece mais da gente até, né? Como mães, né? E até aquelas que hoje, nesse momento, estão aqui nessa live, que não têm filhos biológicos, mas cuidam dos seus pais, que estão numa fase que dependem muito deles hoje, e trocam os papéis, a inversão disso, né? E fica mais naquela cooperatividade com uma certa compaixão, né? Porque foram eles que nos deram a vida. Então agora chegou o momento de trocar os papéis. E muitas das vezes esse papel é difícil da inversão. Quantas pessoas hoje não se dão tempo e nem disponibilidade para exercer? Porque a competitividade profissional às vezes fala mais alto, né? Aí esse lado cristão, ele fica dúbio, fica difícil. Mas eu sei que esse assunto não vai se esgotar hoje, viu, Desivane? Eu acho que a gente vai vir outros novos convites, e se tiverem outros comentários aqui, depois a gente passa para você no particular, né? Para que você possa colaborar, né, nesse entendimento maior. Quero agradecer de coração por todo o movimento da Diocese de Santo André, pela sua disponibilidade, pela sua doação, e que você seja sempre iluminada, né? Que passe essa tranquilidade para a gente, que é possível ser pleno, é possível ser íntegra em todos os sentidos, né? Nada de excesso, né? Num mundo que é tão cheio de excessos. Eu acho que se ligar tudo nesse momento, com tanta coisa acontecendo, é muito difícil realmente. Mas se a gente se entrar na oração, na intimidade, né, com Deus, uma coisa de uma energia muito espiritual próxima da gente, a gente consegue canalizar um pouquinho, né? E a poder sobreviver. Agradecemos mesmo, de coração, por essa oportunidade aqui na Diocese, e se sinta à vontade todas as vezes que vai trazer novidades da pesquisa, né? Que é um assunto muito gostoso de falar. Ficou com vontade de quero mais. Quem sabe uma próxima segunda parte aí para gente. Uhum. E eu só queria agradecer a você, Dani, a Tânia, a Cíntia, a vocês que estão no Instagram, porque quem está no Instagram não está te vendo, Dani, né? Eu não sei se vocês... porque eu estou aqui com a Dani no computador e estou com vocês no Instagram, né? Então, a você que também ficou conosco no Instagram, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. A vocês que estão aqui no Facebook, né? Ou no YouTube, também agradeço de coração. Para mim foi um motivo assim de muita alegria. Eu acho que é um grande desafio, eu sempre falo, um desafio em falar para mães que, como eu, também têm sentimentos dúbios, né? E está sempre refletindo sobre o nosso papel de mãe, nosso papel de profissional, de mulher, né? De cidadã do mundo. Mas eu acho que a gente não pode perder nunca a nossa esperança, que é uma das questões muito importantes da inteligência espiritual, a nossa perseverança, nosso desejo de mudança e o desejo de fortalecer os nossos propósitos de vida. Sem dúvida alguma, são super importantes. E é isso, muito obrigada. Um bom fim de tarde para todas vocês. Que Deus abençoe, ilumine a todas nós e que a gente possa seguir firme nessa caminhada com muita fé, paz e amor no coração. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém, amém. Obrigada.